Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do InfoImagens em Pauta, um veículo em que selecionamos e comentamos julgados recentes e relevantes do STF e do STJ. Nesta edição, eu comento um julgado de direito processual penal relativo à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, um de direito do consumidor relativo ao envio de produto defeituoso à assistência técnica e, por fim, um de direito constitucional relativo à constitucionalidade da impressão do registro de voto. É isso aí, pessoal. O nosso objetivo é selecionar os temas mais relevantes da semana para trazer aqui mastigadinho para vocês, junto com um PDF caprichado para também permitir aí uma boa memorização. E nesta edição do InfoImagens em Pauta eu trago 3 julgados extremamente importantes: RE com repercussão geral, recurso especial repetitivo no STJ, a DPF julgada. A DPF é sobre a questão da constitucionalidade da chamada lista suja do trabalho escravo. Vamos falar também, na sequência, de direito tributário, sanções políticas, mais exatamente a possibilidade do fisco reter a mercadoria do importador que não pagou a diferença tributária arbitrada pela autoridade alfandegária. E, por fim, trago um julgado de direito previdenciário envolvendo a decadência para a revisão do ato de concessão quanto a questões não examinadas pela administração na análise primeira do benefício previdenciário. Muita coisa legal, tanto do Flávio quanto minha aqui. Vamos lá! Bom, nesse primeiro julgado de direito processual penal, foi submetida à 6ª turma do STJ a questão da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando MP e polícia não se manifestam. A questão é saber, o juiz pode fazer de ofício essa conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva? Antes de responder, antes de trazer a conclusão tomada pelo STJ, convém fazer um histórico sobre essa questão da participação do juiz no processo. E aqui eu vou lembrar um precedente do Supremo Tribunal Federal, tomado já há alguns anos, em relação ao artigo 3º da Lei 9.034, que era aquela lei que tratava dos procedimentos de produção de prova em relação à organização criminosa. Esse artigo 3º dessa Lei 9.034 foi submetido a uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse dispositivo teve a sua inconstitucionalidade decretada, porque ele tratava da possibilidade do magistrado pessoalmente produzir prova. O juiz poderia, por exemplo, produzir pessoalmente uma busca e apreensão, selecionar que materiais iriam para o processo, que materiais não iriam, ele faria a lavratura do auto, etc. Uma participação bem ativa do magistrado no ato de produção de prova. Esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF, e o que chama a atenção foi uma observação feita pelo ministro Sepúlveda Pertence, que então ocupava o Supremo Tribunal Federal. O ministro disse o seguinte: em relação ao processo civil, o que se observa é uma tendência de atribuir mais poderes ao juiz. O juiz pode decretar de ofício provas, o juiz tem uma participação mais ativa no processo, dentro do processo civil. Já no processo penal, a tendência, o caminho a ser trilhado é exatamente o oposto, é o de retirada de poderes do magistrado, que não pode atuar de ofício, que não pode determinar a produção de ofício de provas, que não pode determinar de ofício a produção de medidas cautelares. Então, o direito processual civil caminhava num sentido e o direito processual penal caminhava no outro sentido, retirando poderes do juiz, mantendo no processo penal um juiz mais inerte, mais passivo. As partes que produzam prova e o juiz vai apenas apreciar os pedidos e julgar o caso. Pois bem, essa tendência terminou por ser reforçada, e vejam que a lei do pacote anticrime, a lei 13.964, terminou por estabelecer, por fixar esse caminho. Por exemplo, ao revogar a expressão de ofício lá, posta no artigo 311, que trata da decretação da prisão preventiva. Se antes o magistrado poderia de ofício decretar uma prisão preventiva, com a lei 13.964, essa expressão de ofício é retirada e o juiz já não pode mais
fazê-lo de ofício, tem que atuar mediante pedido da polícia ou do Ministério Público. Então, se poderia estabelecer que a conclusão a ser tomada pelo STJ seria no sentido de que a prisão em flagrante não pode ser convertida de ofício na prisão preventiva. Mas não foi isso que o STJ decidiu. O STJ decidiu que o juiz pode sim, ainda que a polícia e o Ministério Público não tenham feito o pedido, o magistrado pode converter o flagrante numa prisão preventiva. E aí o ministro relator lembra que nesse caso não é uma atuação propriamente de ofício, não é uma atuação oficiosa, porque a prisão já aconteceu. E o Código de Processo Penal dá um procedimento que o juiz deve seguir. O juiz tem que homologar ou deixar de homologar a prisão, entendendo que ela é ilegal e promovendo o relaxamento dessa prisão. Ou então ele pode conceder uma liberdade provisória. Ou então ele pode conceder uma medida cautelar diversa da prisão, ou mesmo converter o flagrante em prisão preventiva. Então, esse procedimento vem delineado pelo Código e o juiz deve simplesmente aplicá-lo. Ao transformar um flagrante em prisão preventiva, diz esse precedente do STJ, não há propriamente uma inovação no mundo dos fatos. A prisão já havia acontecido. O magistrado só está modificando o título que a fundamenta, mas a prisão já existia. Então, embora haja uma tendência no processo penal de se retirar do juiz essa possibilidade de atuação mais ativa com produção de ofício de provas e medidas cautelares, nesse caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o STJ diz que o magistrado pode fazê-lo, ainda que a polícia e o Ministério Público, por algum motivo, não tenham feito o pedido. É evidente que nós vamos seguir acompanhando o tema, porque, como sabemos, a jurisprudência brasileira não pode deixar de ser acompanhada de perto. É isso, Gabriel. O tema é bastante polêmico, né, Flávio, como muito bem colocaste, mesmo antes da lei do pacote anticrime. E depois da lei do pacote anticrime, acho que se tornou ainda mais polêmica a discussão, porque, como tu bem colocaste, 311 retirou o de ofício e também o 282, parágrafo 2º, previa a decretação de medidas cautelares de ofício pelo juiz e o de ofício também foi retirado lá. Ou seja, o legislador quis reforçar algo que a doutrina, mesmo antes da lei do pacote anticrime, já se posicionava majoritariamente contra a decretação sobretudo de prisões preventivas, né, cautelar de natureza pessoal mais gravosa, claro, já se posicionava contra essa possibilidade. E só para colocar, Flávio, período aí pré-pandemia, eu estava num plantão e fiz uma audiência de custódia devido a um flagrante. A defesa pediu, ao final da audiência, pela concessão de liberdade provisória com fiança. E foi abrir a palavra para o membro do Ministério Público, mas já tranquilo que ele ia pedir a preventiva, como em outros casos, outros procuradores pediam. Era um caso de um flagranteado que tinha uma ficha corrida com condenações transitadas em julgado de roubo, furtos, e eu estava absolutamente tranquilo. E me surpreendeu quando o procurador não pediu a decretação da preventiva. Pelo contrário, ele concordou com o pedido de liberdade provisória com fiança. E eu não concordava com aquela questão. Tive que abrir um tópico na decisão para enfrentar essa discussão, referindo que a doutrina, ela majoritariamente é contrária, que a jurisprudência oscila, e me posicionei no sentido de que o 310, parágrafo único, ele traz uma exceção à impossibilidade de decretação de ofício de prisão preventiva. E é interessante o pessoal de casa ficar atento. O 310, parágrafo único, ele não foi, nesse ponto, alterado pela lei do pacote anticrime. Houve alteração no 310 para prever a audiência de custódia. Ela foi positivada. Antes, nós sabemos, né, só estava prevista em resolução do CNJ. A lei do pacote anticrime a positivou. Mas nessa questão em particular, ela não mexeu, embora em outros preceitos tenha retirado a possibilidade de decretação de ofício de prisão preventiva. Então, é aquela discussão entre regra específica diante de regras gerais, né?
Então é um tema, como o Flávio bem colocou, bastante polêmico, ainda mais depois da lei do pacote anticrime, mas que ainda tem bons argumentos para quem defende, como a sexta turma do STJ fez, a possibilidade de o juiz decretar de ofício uma prisão preventiva. Vejam, nessa única hipótese, né, Flávio? Nas demais hipóteses, ninguém discute mais. É só no caso do flagrante que o 310, parágrafo único, prevê ali a possibilidade do juiz converter o flagrante em uma prisão preventiva. Flávio, eu trago um tema de direito constitucional julgado pelo plenário do Supremo, tema antigo que nunca tinha sido solucionado pelo STF. Refiro-me à ADPF 509 e, na verdade, já teve um monte de ADINs e ADPFs contra o mesmo tema. Já explico por quê. O que o Supremo definiu? A constitucionalidade da chamada lista suja dos empregadores condenados administrativamente pela prática de redução de funcionários, trabalhadores, à condição análoga à de escravo, chamado o cadastro de empregadores, né? E é conhecido como lista suja do trabalho escravo. Essa lista surgiu em 2004 com uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Várias portarias foram se sucedendo até chegarmos na portaria de 2016, que manteve em linhas gerais e com pequenos aperfeiçoamentos. Essa matéria, como eu disse, já foi veiculada em várias outras ADINs e ADPFs, só que com a revogação dos instrumentos anteriores, elas vieram caindo. Chegou até a ter liminar do ministro Lewandowski, da ministra Rosa Weber, mas agora, com a DPF 509, o STF coloca uma pá de cal na discussão, tema que também foi bastante polêmico. E vejam, ele tem essa polêmica desde 2004, temos 16 anos de polêmica, inclusive no STJ, que eu vou referir também logo mais. O que estava em discussão, pessoal? Na ADPF, era uma associação brasileira de incorporadoras imobiliárias que, com advogados do mais alto quilate, promoveu a ADPF questionando que ponto da portaria, não tanto a lista suja em si, mas o fato dela ter sido criada por uma portaria ministerial. Agora, em 2016, e os últimos anos também vinha dessa forma, através de portarias interministeriais. A de 2016 foi fruto de um trabalho conjunto do Ministério do Trabalho, Emprego e ainda, à época, Previdência Social, junto com o Ministério dos Direitos Humanos. Vou simplificar, mas é aquele de Mulheres, Juventude e Direitos Humanos. O STF teve que analisar essa alegação de que não tinha base legal para a edição dessa portaria. Então, os arguentes, eles não diziam que era inconstitucional a preocupação com o trabalho escravo. Claro que eles, inclusive, defendiam a política estatal, mas diziam que ela deveria ter sido implementada pelo Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, e não por ministro de Estado através de portarias. E aí se invocava a violação ao artigo 87, parágrafo único da Constituição, que prevê no seu inciso 2º a competência dos ministros de Estado para expedição de atos, e são portarias que eles acabam editando, para a fiel execução das leis, assim como os decretos, né, baixados pelo presidente da República. Então, a portaria tem que ter uma base de um ato normativo primário. O STJ já tinha declarado constitucional a portaria que instituíra lá desde 2004 a lista suja do trabalho escravo, inclusive com um argumento bastante arrojado, dizendo que ela não precisava de base legal, porque ela extraía o seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional, mais particularmente, né, do princípio da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, né, que, logicamente, né, mostram que a prática
que se busca coibir é das mais interditadas pela Constituição de 1988. O que o STJ também dizia? Ele invocava o artigo 903 da CLT, que é bem genérico, diria eu, mas ele dizia como um argumento a mais, mas afirmava categoricamente que a portaria extraía seu fundamento de validade e não havia problema diretamente do texto constitucional. O STF, nessa DPF, ele não precisou chegar tanto. Por quê? Porque essa portaria de 2016 era ela que estava em jogo, porque era a única vigente. Até eu li a petição inicial dessa ADPF, muito bem redigida, por sinal, em que, diante do efeito repristinatório, que nós sabemos que é próprio do controle concentrado de constitucionalidade, tinha que se atacar também as portarias anteriores. Então, a arguente, né, ela questionava a portaria de 2016 e, por conta do efeito repristinatório da declaração de uma inconstitucionalidade, também questionava toda a cadeia normativa de portarias até a primeira lá de 2004. O STF, no entanto, examinou a de 2016 e já a declarou constitucional, que é a única vigente, né? Estamos falando de controle abstrato, e com isso sequer precisou se debruçar sobre as anteriores, né? Que já perderam a vigência e logo não cabe mais, né? O controle abstrato quanto ao ato normativo que já perdeu a vigência, segundo sabemos, né? Então, vejam, pessoal, o que o Supremo disse. Essa portaria de 2016 tem lastro na Lei de Acesso à Informação, na Lei 12.527 de 2011, e mais, prestigia um dos seus princípios reitores, que é o princípio da transparência ativa. Claro, tudo decorrência de um princípio maior, que é o princípio da publicidade que rege a atividade da administração pública, artigo 37 caput. E o que é o princípio da transparência ativa? É o dever da administração, não simplesmente de quando demandada fornecer as informações ao público em geral, mas de maneira proativa divulgar informações de interesse da coletividade. E foi isso que foi feito através das portarias, né, podemos dizer, que instituíram a lista suja do trabalho escravo. O Supremo também salientou a razoabilidade dessa portaria, na medida em que ela só autoriza a publicização do nome de um empregador quando condenado por uma decisão administrativa irrecorrível, ou seja, definitiva. Então, o empregador acusado, num auto de infração lavrado, por exemplo, pela Delegacia do Trabalho, o empregador tem, claro, o direito de defesa, inclusive de direito às instâncias recursais e administrativas. Quando essa decisão se torna definitiva, aí o nome dele é inscrito na lista suja do trabalho escravo. E vejam, além da definitividade da decisão administrativa, esse registro vai ficar por 2 anos, enquanto período durante o qual a administração vai fiscalizar mais uma vez esse empregador para ver se ele não continua em prática tão odiosa. Então, com isso também se evita uma sanção de caráter perpétuo. Daí os 2 anos de manutenção do registro. Se não houver nova incidência na prática, o nome do empregador cai. Claro que para o empregador constar nessa lista, imaginemos uma grande empresa, constar nessa lista é uma mácula indelével, mesmo que caia em 2 anos, né, o nome lá da lista, a notícia fica. E isso prejudica a imagem perante um público consumidor, né? Mas o Supremo disse que aí prepondera o princípio da transparência ativa e o caráter inibitório desse cadastro, que eu acho que é o mais interessante nele, né? As empresas, sobretudo aquelas grandes e que zelam pela sua imagem, né, que sabem que disso depende, né, o seu faturamento, elas têm que ter um cuidado redobrado
nessa questão das condições de trabalho e evitando, obviamente, relações abusivas de trabalho que possam ser interpretadas como redução à condição análoga de escravo, que nós sabemos que é um crime, né? Artigo 149, lá do Código Penal, de competência da Justiça Federal. Então, é um julgado bem interessante, e eu só chamo atenção, pessoal, quanto à polêmica ao redor dessas questões, porque não raro, acho que o Flávio também já deve ter pego muito dessas situações. Tem casos gravíssimos e que as pessoas são condenadas, e as empresas também foram autuadas legitimamente, e por vezes algumas autuações absurdas, que acabam por vezes quebrando empresas que saem da região, causam um dano social muito grande, e por uma atuação abusiva e desarrazoada. Vejam, o trabalho escravo, ele é algo abominável, mas também, por vezes, há um viés ideológico em algumas atuações de determinados agentes públicos, quando não há questões criminosas. Eu peguei um caso, Flávio, em que se comprovou não apenas que não havia redução à condição análoga de escravo por parte de uma grande empresa de reflorestamento, como também que o auditor do trabalho responsável pela fiscalização, além de ter descumprido uma série de normas procedimentais, ele estava envolvido num esquema de propina, e a empresa conseguiu gravá-lo, e ele acabou sendo condenado na ação por corrupção passiva, inclusive perdeu o cargo. Então, são temas muito sensíveis que geram uma comoção muito grande, e eu só chamo a atenção a importância do devido processo legal. E aí, o aspecto importante da portaria da lista suja do trabalho escravo, que prevê a necessidade do contraditório e de ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Flávio? Precedente interessante. Pessoal, para dar uma variedade à nossa aula, eu vou partir para um precedente de direito do consumidor, muito legal, porque serve para trazer alguns temas também relacionados à conclusão tomada. Do caso concreto, a Via Varejo, comerciante, varejista, vendedor de um produto, questionava no STJ sobre o dever de levar o produto defeituoso à assistência técnica, mesmo depois de ultrapassado o prazo da garantia contratual, ou se esse dever de levar o produto à assistência técnica recai sobre o consumidor e não sobre o vendedor. Bom, mas antes de responder a esse questionamento, vamos lembrar aqui alguns conceitos que serviram para o STJ estabelecer um passo a passo e adotar a sua conclusão. Primeiro, nós vamos lembrar que a responsabilidade no direito do consumidor é solidária. Todos os fornecedores respondem solidariamente pelo vício do produto e pelos danos causados em razão de uma relação de consumo. E quem são os fornecedores? É desde o fabricante do produto, passando pelo distribuidor, até chegar no próprio comerciante, no próprio vendedor. Todos, portanto, respondem solidariamente. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que existe um procedimento delineado lá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor para a sanação do vício, para o conserto de um produto defeituoso. E esse ponto é bem interessante, que é um dos poucos dispositivos do CDC que dá um direito ao fornecedor. Porque se existe um produto defeituoso, e já há precedente do STJ nesse sentido, se existe um produto defeituoso, o consumidor primeiro tem que exigir o conserto do produto. Se isso não for feito em 30 dias, aí é que se abrem as possibilidades descritas lá nos incisos e parágrafos do artigo 18, de troca do produto, de devolução do valor ou de abatimento do preço, salvo, como uma das exceções, se esse produto é essencial, hipótese em que se dispensa esse prazo de 30 dias e já se parte para as opções dadas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Então esse é um segundo ponto. Primeiro ponto,
responsabilidade solidária dos fornecedores. Segundo ponto, existe esse procedimento, primeiro, para se tentar consertar o produto, para só então se abrir as possibilidades alternativas. E como um terceiro ponto, eu quero lembrar a diferença no CDC entre decadência e prescrição, porque o consumidor, nesse caso de vício do produto, precisa agir dentro do prazo decadencial. Ele também não é algo infinito que ele pode agir a qualquer tempo. E o CDC é muito didático. Ele reserva o prazo decadencial ao vício do produto, que é o defeito de qualidade ou quantidade que recai sobre um dado produto ou serviço. Isso aí se sujeita a um prazo decadencial de 30 dias ou 90 dias, a depender se o produto é durável ou não durável. Já o prazo prescricional se relaciona ao fato do produto ou do serviço, que é quando ocorre um dano causado no consumidor, ao consumidor. Então vamos lá. Prazo decadencial se relaciona ao vício do produto, defeito de qualidade ou de quantidade no produto. E o prazo prescricional se relaciona ao dano, ao fato do produto ou do serviço. Aí pode ser dano moral, pode ser dano material, mas o CDC separa esses dois prazos. No artigo 26 traz o prazo decadencial, no artigo 27 traz o prazo prescricional, que é de 5 anos. Pois bem, e o que é que nós tínhamos no caso concreto? A Via Varejo dizia que a garantia contratual de 72 horas já havia ultrapassado e que ela, portanto, não tinha obrigação de receber a mercadoria e encaminhar a assistência técnica. Que o consumidor o fizesse, mas o comerciante não estava mais obrigado a fazê-lo. E aí o STJ invoca a solidariedade estabelecida no CDC, dizendo que, em razão dessa solidariedade, o comerciante, a Via Varejo, no caso concreto, tem sim a obrigação de receber a mercadoria, ainda que passada a garantia contratual de 72 horas, e o comerciante encaminhar a assistência técnica para conserto. O interessante dessa decisão, fora esse passo a passo que nós tratamos aqui, é pontuar o seguinte: pode ser que o consumidor resida num local onde não exista assistência técnica daquela marca. Então veja como ficaria difícil para ele, sozinho, encaminhar o produto à assistência técnica. Então ele pode levar na loja e a loja se obriga a encaminhar a assistência técnica, receber de volta e repassar consertado para o consumidor. Essa foi a decisão do STJ em razão, portanto, da solidariedade, da responsabilidade solidária estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. E outro ponto interessante é que se tratava de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra a Via Varejo. Então não era uma demanda individual. O comando, o acórdão, portanto, exarado pelo STJ, termina por se aplicar a todas as relações jurídicas estabelecidas com essa loja. É isso, Gabriel. Bacana, Flávio. Eu trago agora um julgado para os nossos amigos, nossas amigas de casa de direito tributário, envolvendo as chamadas sanções políticas. Pessoal, sanções políticas em direito tributário são medidas coercitivas para a cobrança de uma dívida tributária que acabam restringindo de maneira desarrazoada, desproporcional, o próprio exercício da atividade econômica que é lícita, né? Então, é um abuso por parte do fisco para tentar forçar o contribuinte a pagar uma dívida tributária sob pena de ter a sua atividade econômica lícita inviabilizada. Claro que as sanções políticas são vedadas no direito tributário. E aí, na prática, nós temos inúmeras situações as quais se deve dizer, são sanções políticas ou são atuações legítimas por parte do fisco? E a jurisprudência se debate sobre inúmeras situações, inúmeras posturas do fisco que os contribuintes alegam que são sanções políticas e o fisco alega que não. Porque, claro, se forem sanções políticas, se enquadrarem nesse conceito, são inconstitucionais, são ilegítimas. Eu lembro aqui com vocês algumas dessas situações antigas e recentes
que vêm sendo examinadas aí pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobretudo, porque a matéria é de cunho constitucional. E aí nós temos 3 súmulas antigas do Supremo sobre a matéria, súmula 70, súmula 323, súmula 547, e temos também vários julgamentos em repercussão geral e em controle de constitucionalidade. Eu trago no nosso material escrito uma tabelinha com situações que o Supremo reconheceu se tratarem de sanções políticas e outras situações em que ele negou essa caracterização como sanção política. E eu lembro aqui com vocês, para prepararmos o terreno para o ponto que eu quero chamar a atenção, que é um julgamento em repercussão geral por parte do Supremo, envolvendo exatamente essa temática. Então, para a gente bem se situar aí, eu lembro, interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo é sanção política. Súmula 70 do STF, não se admite que o fisco interdite um estabelecimento ao argumento de que ele está devendo para o fisco. O fisco tem os meios legais de cobrança e deve se valer deles. Também representa a sanção política a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. É a súmula 323, também do STF. Vejam, o fisco identifica um contribuinte devedor e vai lá e apreende mercadorias. Enquanto tu não me pagar a dívida tributária, eu não te devolvo a mercadoria. Claro que é uma conduta abusiva. Tem, mais uma vez, meios legais de cobrança. A proibição ao contribuinte em débito de adquirir estampilhas, despachar mercadorias em alfândega e, de uma maneira geral, exercer suas atividades profissionais configura sanção política. É a súmula 547 do STF. Condicionar a expedição de notas fiscais à prestação de fiança à garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte também configura sanção política, porque mesmo não exigindo o pagamento do tributo, a prestação de uma garantia, de uma caução, é onerosa para o contribuinte. E mesmo que não tivesse custo, traz, né, alguma burocracia e cria uma garantia desnecessária para o fisco. Se o fisco tem alguma dívida, de novo, cobre do contribuinte pelos meios legais. Não pode condicionar a expedição de notas fiscais. Teve uma lei gaúcha, isso vários estados previram, mas o leading case é de uma lei gaúcha que previu essa impossibilidade de expedição de notas fiscais antes da prestação da garantia. Vejam, se ele não pode expedir nota fiscal, o contribuinte não pode trabalhar, não pode realizar sua atividade econômica. Por isso, sanção política, repercussão geral. Suspensão, tema julgado agora, pessoal, em maio desse ano, importantíssimo, inclusive o leading case envolveu a OAB, mas vale para todos os conselhos profissionais. O Supremo definiu em repercussão geral que é inconstitucional a pena de suspensão realizada por conselhos profissionais do exercício laboral de seus inscritos pelo fato de estarem inadimplentes quanto a anuidades. Anuidades que nós sabemos têm natureza tributária, são contribuições de interesse das categorias profissionais. E o Supremo vai dizer, é sanção política impedir, suspender um profissional que não pagou anuidade. Ele pode ser cobrado e deve ser cobrado pelos meios legítimos, mas ele não pode ser proibido de trabalhar, até porque é trabalhando que ele vai poder pagar a dívida dele de anuidade, senão ele vai pagar como? Sanção política, tema também recentíssimo, julgado pelo Supremo na matéria. Agora, situações que não retratam sanções políticas, protesto de CDAs. O Supremo disse, não é sanção política, é uma medida razoável, até porque é uma forma
de economia de recursos públicos. Primeiro protesta, se não houver o pagamento, não é obrigatório, né, o protesto prévio à execução fiscal, mas o fisco, sobretudo dívidas de pequeno valor, pode protestar e, com isso, acabar forçando ali, por conta, né, dos reflexos de um protesto, né, ao contribuinte, que tem que ter um nome bom na praça para conseguir crédito e para poder, né, também realizar suas atividades comerciais com tranquilidade, sem essa mácula, né, ele pode se ver forçado a pagar. Mas vejam, é um meio, além de ter previsão legal, também o Supremo disse é um meio proporcional, porque não é uma sanção, não impede o exercício da atividade econômica, o contribuinte, né, que tem uma CDA protestada pode não achar bom para o nome dele, que pague então, né? Mas se ele não quiser pagar, ele pode trabalhar, pode realizar sua atividade econômica. Tem muita gente que nem se preocupa com o nome, né? E até porque, dependendo da atividade, muitas vezes nem se consulta os cartórios de protestos. Para outras atividades é fundamental estar com o nome limpo, né? Exigência de irregularidade fiscal nas empresas fabricantes de cigarro. Também o Supremo disse, não é sanção política. Cobrança de ICMS na entrada de mercadoria importada do exterior, não é sanção política. E aí nós chegamos no ponto que eu trago para vocês aqui, que é também relacionado ao chamado desembaraço aduaneiro. O que é o desembaraço aduaneiro, pessoal? É a última etapa do procedimento do despacho aduaneiro. Despacho aduaneiro é o procedimento de uma mercadoria, seja quando vem entrando no território nacional ou quando vai saindo, para que se paguem os tributos devidos. Então, é uma exigência de regularidade, né? E lembro que internalizar mercadoria no país sem pagar tributos é crime de descaminho, né? Do artigo 334, lá do Código Penal. Então, o que se discutiu nesse precedente recentíssimo, agora de repercussão geral? Contribuinte, que contou, inclusive, com uma decisão favorável lá no TRF da Quarta, alegava que havia uma sanção política na retenção da mercadoria pela alfândega, enquanto o contribuinte não pagasse os tributos devidos pela internalização. E aí se invocava a súmula 323, que fala em apreensão de mercadorias como uma sanção política vedada constitucionalmente, como já comentei. O STF disse que não é sanção política a retenção de mercadoria até que o contribuinte pague o imposto devido pela importação, seja o imposto de importação ou outros tributos devidos. Vejam aqui, pessoal, o Supremo foi bem técnico. Primeiro ele disse, não se trata de apreensão de mercadoria, como a súmula 323 do STF. O fisco não foi apreender porque o cara está devendo, simplesmente ele não libera a entrada. E vejam que isso é uma exigência necessária para a proteção da indústria nacional. E por isso que o artigo 237 da Constituição Federal prevê, né, a relevância desse controle sobre o comércio exterior, na medida em que isso é imprescindível à proteção da indústria nacional. Então, o caso concreto que foi julgado, ele era assim, houve uma importação, ao declarar, porque o contribuinte declara o valor da mercadoria, ele declarou lá embaixo, e o fisco disse, negativo. Então, querendo sonegar, botando um valor baixo da mercadoria, se a mercadoria tem valor bem mais elevado. E aí o fisco arbitra o valor da mercadoria e, consequentemente, majora o valor do tributo e cobra essa diferença. O contribuinte disse, não, podem me cobrar, mas não podem reter a mercadoria, porque é sanção política. Até a segunda instância ele tinha conseguido. No STF, a STF disse, não é sanção política. O fisco agiu legitimamente ao reter essa mercadoria, porque é condição de regularidade da entrada da mercadoria no país o pagamento dos tributos devidos.
E vejam, se o contribuinte não concordar com aquela exação, ele pode questionar judicialmente. Não, esse arbitramento que foi feito é um absurdo, certo? Paga ou então calciona o decreto, prevê a possibilidade de prestar calção também para a mercadoria entrar, porque daí já tem o dinheiro ali para cautelar, ou então pague ou calcione, ou então a mercadoria não entra, porque estamos cuidando da indústria nacional. Então, é um precedente extremamente relevante, vai cair, despencar aí nas vindouras provas. Fiquem atentos nesse tema de direito tributário. Flávio? Legal que essas hipóteses de sanção política em direito tributário realmente têm que ser analisadas caso a caso. E às vezes quem for tentar aplicar a analogia pode terminar errando. Então tem que conhecer as premissas de cada caso concreto para adotar a conclusão. Pessoal, para finalizar, um precedente breve, mas bem relevante, algo simples, mas que deve ser pontuado. O Supremo já havia, em medida cautelar, afastado esse dispositivo do artigo 59A da Lei 13.165, que tratava da impressão do registro de voto. E agora, no julgamento de mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo reafirma o julgamento cautelar e decreta a inconstitucionalidade dessa impressão do registro de voto. O interessante é que não é a primeira vez que o legislador tenta instituir essa possibilidade, essa obrigação da impressão do registro de voto. Um outro dispositivo de uma lei anterior tentou estabelecer esse fato, essa possibilidade, igualmente impugnado no Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e o Supremo declarou inconstitucional, assim como declarou inconstitucional agora o artigo 59A da Lei 13.165. O detalhe é que lá na ADIM, na primeira ADIM desse outro dispositivo mais antigo, lá no ano de 2013, o que é que o Supremo disse? Que não poderia haver um retrocesso político. As urnas eletrônicas são um avanço político e a impressão do registro de votos seria um retrocesso político. A violação do princípio desse princípio seria inconstitucional, ou seja, não poderia haver um retrocesso político. Agora, os princípios que o Supremo ressaltou para declarar a inconstitucionalidade dessa norma foram outros. Agora o Supremo se prendeu à liberdade e ao sigilo do voto, tal qual previstos no artigo 14 da Constituição. O Supremo disse que pode haver um problema, por exemplo, na impressão desse registro, o que exigiria a intervenção humana, com a possibilidade, portanto, do conhecimento do voto, contrariando o sigilo previsto na Constituição. Ou mesmo, a impressão do voto não garante uma imunidade a fraudes. As fraudes poderiam continuar acontecendo, mesmo com essa impressão, a impressão do registro. Enfim, juntando tudo isso com essa interpretação sistemática e dando ênfase à liberdade do voto e ao sigilo do voto, o Supremo mais uma vez declarar a inconstitucionalidade da impressão do registro do voto. Agora, no julgamento de mérito da ADIM. Gabriel. Tema, né, Flaviano, de eleição aí, de grande relevância, né, já cobrado em provas com base no julgamento da cautelar, né, o artigo 59A da Lei das Eleições, da 9.504, né, como o Flávio pontuou, foi introduzido pela Lei 13.165 e com uma medida que eu também penso da mesma forma como o Supremo decidiu. É um tema polêmico, né, porque muitos dizem, então, países que adotam o voto impresso seria inconstitucional. Não é isso, a questão é que tem até o voto do Gilmar Mendes, né, fala de toda uma dificuldade operacional em relação à impressão das urnas. As urnas não estão preparadas para isso. Ele até chega a dizer que no futuro, numa mudança toda programada, em tese até ele chega a dizer que seria cabível,
mas simplesmente para fazer isso da noite para o dia é inviável e causaria um custo multibilionário, porque teríamos que substituir todas as urnas eletrônicas, né? Então tinha uma questão econômica, além dessa questão do próprio sigilo de voto, né? Que fica ameaçado, mas que alguns colocam, né, que o voto impresso também teria esse risco, e ele foi adotado no Brasil até, né, um passado não tão distante. Tema também quentíssimo, né, Flávio? E eu finalizo aqui a nossa edição do Enfermagens em Pauta, pessoal, trazendo um julgamento de direito previdenciário importantíssimo, porque supera uma jurisprudência que era majoritária nos TRFs e que era estampada em súmula da ATNU, súmula 81 da ATNU, julgado do STJ em recurso especial repetitivo na matéria previdenciária, envolvendo decadência previdenciária para a revisão do ato de concessão do benefício, artigo 103 caput da Lei 8.213. Eu lembro aqui, pessoal, que nós temos 3 prazos inerciais na Lei 8.213. Temos o prazo prescricional para a cobrança de parcelas pretéritas, temos, que é o do 103, parágrafo único, temos um prazo decadencial para o INSS, ou seja, para a Previdência Social, anular atos que beneficiaram segurados e dependentes, é o 103A, e temos o 103 caput, que é a decadência contra o segurado ou dependente para exercer o direito de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário. A súmula 81 da TNU veio ao mesmo tempo em que restou cancelada a súmula 64, que vinha na linha diametralmente oposta. A súmula 81 da TNU fixou, primeiro, não incide a decadência em caso de indeferimento ou de cessação do benefício, só em caso de concessão e para revisão do ato de concessão. E segundo, não se aplica a decadência para questões não decididas pelo INSS no processo administrativo. Só incidiria a decadência sobre questões expressamente decididas pelo INSS naquele PA de concessão do benefício previdenciário. Bom, a lei previdenciária foi alterada em 2019 pela lei, a Lei 8.213, né, foi alterada pela Lei 13.864 de 2019, para prever expressamente a incidência da decadência em casos de indeferimento ou cessação de benefícios, além da revisão do ato de concessão. Então, uma parte da súmula 81 ficou superada, e vejam, em matéria de direito intertemporal, essa nova redação do artigo 103 caput só se aplica a atos praticados após a vigência da Lei 13.864. Eu refiro isso porque esse aspecto foi alterado pela legislação em 2019, mas o outro ponto, que é a incidência ou não de decadência quanto a questões não decididas no processo administrativo, não foi deliberada pelo legislador através da Lei 13.864. Ou seja, o tema continuava em aberto. E o STJ, em repetitivo, definiu que incide a decadência, mesmo quanto a questões não apreciadas no processo administrativo. Ou seja, cai por terra a súmula 81 da TNU. Vejam, pessoal, qual é o raciocínio que o STJ fez. O STJ partiu da distinção entre decadência e prescrição. Nós sabemos que prazos prescricionais estão associados a direitos subjetivos stricto sensu, que são direitos a uma prestação, cuja satisfação, portanto, do titular do direito depende do sujeito passivo efetuar a prestação, cumprir com a sua obrigação. Todos os direitos de crédito. Eu só vou, como credor, me satisfazer se o devedor me pagar. Se ele não me pagar, eu não estou satisfeito, eu vou ter que
ir na justiça, através de um processo de execução, para o judiciário expropriá-lo. E aí me satisfazer e me passando dinheiro. Um direito potestativo não é assim. Um direito potestativo é aquele que só depende do seu titular para o seu exercício. Não depende para a sua satisfação da parte adversa, que está num estado de sujeição. Direitos potestativos estão associados a prazos decadenciais. Essa distinção, que era muito mal feita entre prescrição e decadência no Código Civil de 1916, foi muito bem trabalhada no Código Civil de 2002, porque se adotou esse critério, né? Que era aquele critério clássico da doutrina do mestre Agnello Amorim Filho, né? Que estabeleceu um artigo antológico, né? E o que melhor se escreveu na matéria no direito brasileiro, os critérios científicos para a distinção entre prescrição e decadência e para a identificação das ações imprescritíveis, que ele também trata nesse famoso artigo. Então, vejam, pessoal, o STJ partiu dessa distinção. Por quê? O que tem a ver aqui com a questão? O artigo 103 fala num prazo de 10 anos para a revisão, para o direito de revisão. O direito de revisão é um típico direito potestativo, porque se o segurado ou dependente quiser revisar o ato de concessão, o INSS não tem como impedi-lo de pedir essa revisão. Não confunda o pedido de revisão quanto ao direito que se pede através da revisão. Então, o direito de pedir a revisão é como, por exemplo, o direito de ajuizar uma ação rescisória, que está sujeito a um prazo decadencial, porque é um direito potestativo. E aí o STJ vai trabalhar com essa distinção para afirmar, no caso do 103, quanto às questões não decididas, não estamos diante de um prazo prescricional, e sim de um prazo decadencial. Se fosse um prazo prescricional, só surge a contagem do prazo prescricional quando há violação do direito subjetivo stricto sensu, em que nasce a pretensão. É o decantado princípio da accionata. Então, se não tivesse havido a violação do direito, não haveria nem início da contagem de um prazo prescricional. Decadência não é assim. Decadência é um direito potestativo, independe da outra parte ter deliberado sobre aquilo ou não. Daí que o STJ parte dessa premissa para distinguir e dizer o 103 caput é um prazo decadencial. Logo, o fato de ter havido ou não uma resistência administrativa sobre esse ponto é irrelevante para fins da contagem do prazo decadencial, porque é um direito potestativo. Então, trocando em miúdos e colocando num exemplo, pessoal, um segurado pediu uma aposentadoria por tempo de contribuição e tinha um tempo especial, ele, por desconhecimento, nem foi atrás de documentação. 15 anos depois, um advogado, amigo dele, fala, né, trabalha aí na área previdenciária e vai analisar e ver, mas tu tinha mais tempo de contribuição do que te reconheceram. Isso impacta, por exemplo, no fator previdenciário, né, num caso que ele tem incidência, uma aposentadoria por tempo de contribuição. E ele, se não houvesse a decadência pelo fato da questão não ter sido decidida, ele ainda poderia entrar com uma revisional. Como o prazo de decadência, segundo o STJ, incide independentemente da questão ter sido veiculada no processo administrativo concessório ou não, nesse exemplo que eu coloquei, já passado o prazo decadencial de 10 anos, não tem mais como discutir tempo especial. E isso vale para qualquer outra discussão sobre o ato concessório, por exemplo, a discussão sobre o valor da RMI. Passou 10 anos, ainda que não tenha havido a discussão da questão lá no processo administrativo, haverá a decadência. A questão está, portanto, sepultada e não pode mais ser agitada pelo beneficiário. Então, mais um tema quentíssimo aqui de direito previdenciário,
um tema, portanto, daquelas carreiras, né, que o direito previdenciário é cobrado, é um tema também de incidência com altíssima probabilidade. Então, em resumo, incide o prazo decadencial do artigo 103 caput, mesmo quanto a questões que não foram decididas no processo administrativo. Ok, Flávio? Vamos lá, então, para o encerramento. Esse tema é mais um que, para ser bem compreendido, precisa que o candidato, o estudante de direito, tenha conhecimento de todas as premissas para entender a conclusão de um modo bastante claro. O Gabriel fez a diferença entre decadência e prescrição no direito previdenciário. Eu já tinha feito uma diferença entre prescrição e decadência no direito do consumidor, porque é interessante que, embora haja uma doutrina geral a respeito do tema, cada lei traz alguns aspectos específicos em relação a cada disciplina. Bem interessante. Pessoal, era isso. Foi um prazer participar do InfoImagens em Pauta número 2 de 2020 e até a próxima. Aguardamos vocês no site, no blog e no nosso canal do YouTube. Grande abraço. Eu também me despeço do pessoal de casa. Lembro que nós temos o nosso PDF com todo esse conteúdo do InfoImagens em Pauta, num material escrito bem mastigadinho para vocês, com destaque dos pontos mais relevantes, com tabelinhas para ajudar na fixação dos temas. Então, recomendamos fortemente, além da visualização mais de uma vez do vídeo para poder gravar bem e compreender bem, também lidamos com questões por vezes complexas, né? Recomendamos fortemente a leitura do PDF para que o aprendizado esteja lá nas alturas. Aguardamos vocês no próximo InfoImagens em Pauta. Forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos!